Programa Consciência Espírita fazendo uma homenagem muito oportuna e muito especial a um dos bandeirantes do Espiritismo em São Paulo, o comandante Edgar Armon. E nós estamos focalizando o comandante a partir de um livro belíssimo, No Tempo do Comandante, o nosso companheiro da Aliança Espírita Evangélica, Edelso Silva Júnior. Edelso, eu gostaria, o nosso programa tem um tempo curtinho e quando vem gente boa como você, fica mais curto ainda. Queríamos ver as imagens que você trouxe. Vamos lá. Podemos mostrar? Vamos lá. Isso é uma vida do comandante Edgar Armon que poucas pessoas conhecem, né? O lado familiar dele, né? Esse período já é o período que ele estava na federação. Ao lado dele, o seu filho Samuel. E abaixo é o André Luiz, que era um filho adotivo do comandante. E a dona Nancy, a sua esposa, que desencarnou, se eu não me engano, em 92. Esse período, se eu não me engano, foi no bairro da Bela Vista, nessa casa. Nessa época, o Armon já estava na federação, já estava bastante atuante e já tinha consolidado todo o seu trabalho na federação. Um ponto importante na vida do Edgar Armon, que a gente não pode deixar de falar, é a participação da esposa dele no trabalho. E que é pouco comentado. Eu dediquei um capítulo só para ela. Por quê? Eu acredito que ninguém que se case, que contrai o matrimônio, queira casar com um espírito missionário. Você concorda comigo? Se souber que é missionário, não casa. Porque sabe que vai se dedicar a uma obra e... Então, logicamente que essas coisas a gente não sabe, não adivinha, mas ela se casou com um missionário. Uma pessoa que não determina... Tanto um missionário profissionalmente falando, porque... Para ele construir a estrada, ele teve que ir para o meio da mata e ficar lá. Deixou a família. Isso sacrifica. Tudo bem que depois ele tem levado a família para Caraguatatuba, mas era um sacrifício muito grande tudo isso. Então ela esteve sempre dando esse respaldo na educação, na criação dos filhos, para ele desenvolver o trabalho que ele desenvolveu. No Espiritismo foi a mesma coisa. O Armon só realizou o que realizou porque a esposa dele deu todo o apoio que ele precisava. Claro que não foi fácil. Não deve ter sido fácil para ela renunciar a uma vida de casal normal. A sociedade. Tudo. A vida social. Exatamente. Então o que acontecia? Os passeios, exatamente. viagens. Então ele se entregou de tamanho a força que ele sentia para fazer o trabalho, ele se entregou a isso. E, obviamente, isso exigiu, muitas vezes, a ausência dele no lar para que ele pudesse fazer todo o trabalho. Não estou dizendo aqui que ele era uma pessoa ausente do lar, que ele não ligava para o lar. Muito pelo contrário. Os filhos dele até hoje falam que somente hoje reconhecem o trabalho que ele realizou, mas sempre foi um pai exemplar, sempre foi um pai de família exemplar. Mas ele era um missionário. E tem mais fotos do missionário comandante Edgar Armon, bandeirante do Espiritismo em São 1946 ou 47, agora se não me falha a memória, fundação da USE. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Em 45, o Armon percebeu que o movimento espírita era disperso, que o movimento espírita ainda não tinha uma identidade. O que era espiritismo? Centro de Umbanda era espiritismo, terreiro de Candomblé, tudo era espiritismo. Isso. Então o que o Armon percebeu? Falou, opa, vamos organizar isso? E as casas espíritas iniciaram dentro dos lares das pessoas. Era o espiritismo à moda da casa. E não tinha uma orientação, não tinha uma diretriz. Na verdade, nós não tínhamos ainda uma identidade. O que o Armon fez? Ele criou um congresso, ele reuniu o pessoal da federação, organizou um movimento com os demais centros espíritas de todo o estado de São Paulo. E em 47, com uma tese sua, que ele propôs no Congresso, a tese dele foi a vencedora dentre tantas outras teses, a tese dele foi vencedora e criou-se a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que deu identidade, unificou a doutrina espírita, livrou o espiritismo dos partidos políticos que ficavam rondando a doutrina. E aí, depois de formado todo esse trabalho, o movimento espírita cresceu mais ainda. É importante também, Edelso, mencionar o trabalho do comandante na federação, padronizando os cursos, unificando o ensino. O período de 40 a 50, o Armon ele estruturou, ele foi reestruturando a federação, fazendo por departamento, isso. Por departamento. Ele foi criando departamentos de assistência espiritual, aonde ele começou
a trabalhar essa questão da aplicação dos passes. Os passes eram dados aleatoriamente, coreograficamente. Bem lembrado. Né? Cada um fazia do seu jeito, da maneira que sabia, toca, não toca, funga, não funga, Isso. mexe, não mexe. Isso. Ele padronizou uma atividade, ele organizou, ele pesquisou isso, ele não criou, ele não inventou. Algumas pessoas falam que o passe padronizado é um ritual. Não é verdade, isso não é um ritual. O passe padronizado é um método, é uma técnica que visa o quê? Os plexos solares, os plexos nervosos, que são a ponte de ligação com os nossos chakras espirituais. Então, e era uma maneira de você atender um número maior de pessoas num tempo hábil. Então ele organiza toda essa estrutura da federação. Não havia distinção. Exatamente. Temos mais imagens? A próxima imagem, por favor. Ah, sim. Eu digo o seguinte, desde o momento que o Armand chegou na federação até 1950, ou seja, de final de 39, 40 para 50, ele foi amadurecendo a ideia de se trabalhar, dar sempre o enfoque religioso na doutrina. Não em detrimento a científico e filosófico. Nunca. Isso nunca aconteceu. Porém, na atual fase em que a humanidade se encontra em questões de ordem moral, o aspecto religioso da doutrina, ele se torna o mais importante, porque é justamente o que vai resgatar o homem, vai fazer com que o homem resgate os valores éticos e morais necessários para atingir a evolução espiritual. Em 1950, como está nessa foto aí que vocês estão vendo, é a criação da Escola de Aprendiz do Evangelho, que institucionaliza no movimento espírita a reforma íntima. Pronto, começa aí. Tudo começa aí. Vamos para a próxima, é que tem tanta coisa boa, comandante. O Armand, ele deixa a Secretaria-Geral da Federação em 67. De 67 até 1973, algumas casas espíritas queriam dar continuidade a uma linha de trabalho desde o período da fundação da Aliança, da Federação. E eles procuram o Armand e falam, comandante, a gente queria fazer um trabalho aos moldes que eram realizados lá atrás, dar continuidade, propagar a Escola de Aprendizes do Evangelho. E o Armand organizou um grupo de casas nessa época, e em 4 de dezembro de 1973, cria-se a Escola de Aprendizes do Evangelho, e essa é a foto de fundação da Aliança Espírita Evangélica. Essa é uma foto histórica. O comandante Edgar Armand, como sempre, sereno, tranquilo. A criação da Aliança Espírita Evangélica foi vamos dizer assim, foi uma consequência daqueles trabalhadores que saíram da Federação Espírita do Estado de São Paulo e fundaram centros espíritas. Isso. Ou seja, tudo começou na Escola de Aprendizes do Evangelho dentro da Federação. O que eu falei lá na festa do Kardec que vocês realizaram em outubro, lá, isso. praticamente todos os movimentos que nós conhecemos em São Paulo, quase todos eles, saíram dos bancos da Federação. Então nós temos ainda mais uma imagem e mais uns minutinhos. Ainda é a foto de fundação da Aliança. Eu fiz questão de colocar essa foto porque é raro você ter uma foto do Edgar Armand, porque ele não gostava, ele não deixava tirar foto dele. Ah, eu não sabia disso. Não, ele não era muito chegado nessas coisas, não. Tanto que há um evento muito curioso que, se eu não me engano, em 62, se não me falha a memória, tentaram fazer uma homenagem a ele na Federação. Criou-se um evento, homenagearam um companheiro também de muitos anos de trabalho e tal. Na hora que foram fazer menção ao nome dele, ele se levantou e disse assim, olha, ele não foi descortês, indelicado, nada disso. Ele disse assim, olha, eu entendo o que vocês querem fazer, eu entendo que vocês queiram homenagear. Só que para mim, no meu modo de ver, a melhor homenagem para mim é a realização do próprio trabalho. Então, olha, fiquem com as festas, cantem com o coral, façam o que vocês quiserem, mas não há necessidade alguma de fazer menção e nenhuma honra ao meu nome. Fiquem com a festa. Ele deu tchau para todo mundo e foi embora. Ele não gostava. Delso, a melhor homenagem que você pode fazer ao nosso programa é estar aqui presente com toda essa amizade, esse carinho, esse respeito que você tem pelo Espiritismo e pelo nosso trabalho, pelo trabalho da Federação Espírita, da Aliança, onde você está ativamente. E nós gostaríamos, desde já, deixar um convite muito especial para que você retornasse ao nosso programa, de acordo com a possibilidade da sua agenda, para falar sobre os novos projetos que você está desenvolvendo e que não cabem ainda no programa de hoje. Eu agradeço. Nós
Como documentarista, a minha missão, vamos dizer assim, a minha vontade de realizar um trabalho é justamente em resgatar a história da doutrina. Então, não só a história da doutrina, mas todos os assuntos pertinentes ao Espiritismo. Então, eu estou para lançar recentemente um documentário em vídeo sobre depressão e mediunidade, onde eu estou tendo o apoio de muitas lideranças do movimento, tratando desse assunto de forma médica, psicológica e espiritual, que é um assunto muito importante na atual fase da humanidade. Já temos um tema para o próximo programa com Edelso Silva Júnior, depressão e mediunidade. O programa Consciência Espírita vai ficando por aqui. Participe do nosso programa. Você não mandou o seu e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. Nosso muito obrigado a você pela sua audiência, nosso muito obrigado ao Edelso pela presença carinhosa, e a gente fica por aqui.